que é Sergipe para você? Sergipe para mim é o seu povo, é a terra, é a sua história. Mas Sergipe também é os seus pensadores, os seus intelectuais. Neste ano em que comemoramos o bicentenário de Sergipe, é importante lembrarmos do nascimento dessa identidade sergipana, que vai depender necessariamente dos seus intelectuais. Curiosamente, a emancipação política de Sergipe, ocorrida em 8 de julho de 1820, ela vai ser inserida nesse período conturbado, mas ao mesmo tempo prodigioso no campo da intelectualidade. Veja, 2 anos depois da emancipação sergipana, nós temos a independência do Brasil. Então, dá para perceber que é um período realmente conturbado. Mas é aí, ainda no período monárquico, que a consciência sobre a nação foi formada. E a base atuante na formação dessa consciência foram os pensadores. Para entender o início da intelectualidade nessas terras, é necessário compreender como era a formação acadêmica dos cidadãos. No século XIX, era muito comum os filhos da elite econômica irem estudar na Europa. Coimbra, por exemplo, era o lugar mais popular entre os acadêmicos brasileiros. Apenas em 1827, 7 anos depois da emancipação de Sergipe, que foram implantados os cursos superiores no país. E esse movimento de implantação garantiu uma identidade intelectual. Vale ressaltar que a formação acadêmica no Estado estava restrita apenas a 2 áreas, medicina e direito. Um famoso biógrafo dos ilustres sergipanos, chamado Armindo Guaraná, aponta que 82 estudantes do nosso estado frequentaram a Faculdade de Direito de Olinda, Recife, no período monárquico, que 108 estudantes sergipanos foram para a Faculdade de Medicina na Bahia. Dentre esses diversos intelectuais, eu vou apenas me concentrar em um, Tobias Barreto. Mas você pode perguntar, professor, cadê as mulheres? Existiram mulheres intelectuais nesse período? A resposta é sim. Mas, infelizmente, às mulheres dessa época não era permitido o reconhecimento. Quando elas conseguiam sabotar esse sistema machista, que infelizmente perdura até hoje, restava apenas o magistério. Ou seja, não era uma opção ser professora para as intelectuais desse período. Mas eu vou citar alguns nomes aqui. Posidônia Maria de Santa Cruz Bragança, fundadora do internato em Laranjeiras, uma mulher muito respeitada. Antônia Angelina de Figueiredo Sá. Etelvina Amália de Siqueira, ambas professoras. Francisca Teles de Menezes, também professora. Voltando então para Tobias Barreto. Tobias Barreto, esse pensador, esse intelectual de renome nacional e internacional também, ele está sempre associado à filosofia do direito. E o que é isso, professor? É quando o direito se torna objeto da análise filosófica. É onde se discute os grandes temas jus-filosóficos. Qual o sentido do direito, a valoração do direito. Tudo isso dentro desse grande tema que nós chamamos de filosofia do direito. No caso de Tobias Barreto, a sua ação pública é que vai produzir uma enorme contribuição para a construção da cidadania no Brasil. Esse pensador, na sua atuação, percebia que o direito era algo muito afastado da vida das pessoas e que uma aproximação talvez ajudasse a neutralizar as desigualdades. É curioso que Tobias Barreto utilizava a imprensa como meio para disseminar suas ideias e talvez ele tenha sido um dos primeiros a usar a imprensa para garantir o apoio da opinião pública. Para Tobias Barreto,
o direito era uma conquista cultural, uma conquista civilizatória. Essa visão culturalista, ela vai contrapor a uma visão clássica da filosofia do direito, que é o justnaturalismo. O justnaturalismo é uma corrente de pensamento que pressupõe a existência de normas universais baseadas na natureza humana. Ou seja, uma lei não pode ser criada se ela contrapõe a uma lei natural. O direito, na visão desse sergipano, é uma construção cultural, como eu já disse anteriormente. E essa visão ficou conhecida como culturalismo jurídico. Esse culturalismo jurídico vai ser discutido por outros autores da chamada Escola do Recife. A Escola do Recife foi um movimento intelectual formado por estudantes da Faculdade de Direito e que Tobias Barreto era o principal líder. E agora eu vou devolver a pergunta. O que é Sergipe para você?